Você sabe qual a diferença entre o dom da profecia e o ministério profético? Olá, amados, aqui quem fala é o pastor Fernando Alencar e estou aqui para ler com você o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Um livro escrito pelo pastor Kenneth Hagin, e hoje falaremos sobre o dom da profecia e o ministério profético. Seja muito bem-vindo a este canal dedicado à leitura de livros cristãos. Desejo que o Espírito Santo edifique o seu coração e o conduza a uma nova experiência com Deus. Para acompanhar nossos capítulos e não perder nenhuma atualização diária, dê uma pausa agora e se inscreva. É gratuito e não demora nada. Aproveita e dá também um like para dar aquela força no nosso canal. Capítulo 25. A orientação mediante a profecia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 aos Coríntios 14, 1. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? 1 aos Coríntios 12, 29. Paulo, falando aos presbíteros da igreja em Éfeso, na sua mensagem de despedida, disse: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos 20, 22 e 23. Então, no capítulo 21, Paulo, na sua viagem, chegou em Tiro, onde o navio devia ser descarregado. Lucas, o escritor de Atos, estava com Paulo. Escreveu: Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Versículo 4. Paulo continuou a sua viagem. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e os entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subissem a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, 8 a 14. Alguns pensaram que Paulo tinha saído fora da vontade de Deus. Mas, quando acabou subindo para lá e foi preso, Jesus ficou ao lado dele em certa noite. Apareceu-lhe numa visão. Não o repreendeu. Não lhe disse que saíra fora da vontade de Deus. Disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23, 11. Não, Paulo não perdeu a vontade de Deus. O que Deus estava fazendo era preparar Paulo para aquilo que jazia diante dele. Note que temos 2 coisas aqui. Primeiro, o dom da profecia. Segundo, o ministério do profeta. São diferentes, não são a mesma coisa. É um erro confundir os 2, mas isto se faz frequentemente. O fato de que uma pessoa profetiza não faz dela profeta. A palavra de Deus ensina claramente que todos devem desejar profetizar. 1 aos Coríntios 14, 1. Se profetizar fizesse da pessoa um profeta, pareceria que o Senhor disse que todos devem desejar ser profetas. Paulo, porém, perguntou: Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? A resposta é não. Visto que nem todos podemos ser profetas, Deus não nos mandaria procurar algo que não podemos possuir. O simples dom da profecia é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 aos Coríntios 14, 3. A profecia é o falar sobrenatural numa língua conhecida, seu próprio idioma. Falar em línguas é um pronunciamento sobrenatural em língua desconhecida, uma língua que você não conhece. A profecia pode ser usada na oração e não somente em línguas. Às vezes, quando você está profetizando, parece que há 2 pessoas. Parece que estou em pé ao lado de mim mesmo.
Você percebe, a profecia provém do meu homem interior, onde habita o Espírito de Deus que está profetizando. Escuto com meus ouvidos naturais para saber o que ele disse. O ofício de profeta. Ora, existe o ofício de profeta. Sem entrar pormenorizadamente no assunto, vamos tocar brevemente no aspecto que diz respeito à orientação. Para uma pessoa ser profeta, tem aquele cargo e usa aquele ministério. Outros dons espirituais, além da profecia, devem operar no seu ministério. O simples dom da profecia, conforme já dissemos, é para falar aos homens edificando, exortando e consolando. Neste simples dom da profecia não há previsão. Não se prediz nada de modo algum. No entanto, no ministério de profeta há previsão e predição. Ele tem os dons da revelação, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e ou discernimento dos espíritos, em operação juntamente com a profecia. É possível que você tenha recebido durante a leitura uma direção de Deus no sentido de abençoar este canal com a sua contribuição. Se esse for o caso, não demore mais. A sua oferta é muito bem-vinda e nos ajudará a alcançar mais pessoas com o ensino da palavra de Deus. Nossa chave Pix é 859-9959-5787. Quando enviar a sua oferta, verifique o nome do titular, Fernandes Alencar. E a chave Pix é o meu celular pessoal. Se desejar, após enviar sua oferta, mande-me uma mensagem. Gostaria de conhecê-lo e orar por sua vida. Deus abençoe sua semente e multiplique suas colheitas. É importante reconhecer que as coisas espirituais podem ser abusadas, assim como as coisas naturais podem ser abusadas. Algumas pessoas nunca reconheceram o fato. Pensam que simplesmente porque se é espiritual, forçosamente se é perfeito, que não se pode ser abusado. Já conheci pessoas que eram ricas no passado e que agora foram à falência porque prestavam atenção a alguém que lhe profetizava como investir o seu dinheiro. Lembro-me de um homem muito querido que estava na minha reunião. Sabia quem era, mas não o conhecia bem. Não sabia que ele nunca fechava um negócio comercial sem consultar esse assim chamado profeta para lhe profetizar sobre o que fazer. Eu disse a ele: sinto-me pressionado a dizer-lhe isto. Perderá tudo o que você possui e irá à falência se continuar prestando atenção a seja quem for que o está aconselhando. Não deu ouvido às minhas palavras. O pobre coitado, que era muito rico, perdeu sua casa e tudo quanto possuía. Já vi isto acontecer, não só uma vez, mas muitas vezes. Já vi ministros que perderam seu ministério por causa de profecias erradas. Você precisa julgar as profecias pela palavra de Deus. Se algo não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não está certo. Em segundo lugar, você deve julgar as profecias pessoais por aquilo que você tem no seu espírito. Se você não tiver a mesma coisa no seu próprio espírito, não a aceite. Durante anos tenho viajado extensivamente no ministério. Por onde quer que eu vá, sempre tem alguém que tem uma palavra do Senhor para mim. Às vezes 2 ou 3. Em todos estes anos, somente 1 ou 2 delas tem sido correta. Não edifique suas vidas sob as profecias. Não oriente sua vida pelas profecias. Edifique sua vida na palavra. Deixe que aquelas outras coisas sejam secundárias. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. As pessoas dizem às vezes: ora, se é Deus quem está falando, forçosamente tudo está certo. Você precisa reconhecer que não é exatamente Deus quem está agindo. São os homens que agem mediante a inspiração do Espírito Santo de Deus. Tudo quanto o homem participa não está perfeito. O Espírito de Deus é perfeito. Os dons do Espírito são perfeitos em si mesmos, mas certamente não são sempre perfeitos na sua manifestação, porque são manifestações mediante vasos imperfeitos. É esta a razão por que as profecias e as línguas com interpretação precisam ser julgadas pela palavra. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 29 e 30. Tratando-se de profetas, falem. Aqui está falando a respeito de profetas, não a respeito de todo mundo profetizando. Não aceite uma coisa apenas porque um profeta a disse. Deve ser julgada de conformidade com a palavra. Não julgamos as pessoas, julgamos o que foi dito.
Agora note o versículo 30. Se, porém, vier revelação a outrem, a outro profeta. Os profetas têm revelações. Outras pessoas talvez as tenham ocasionalmente, mas os profetas têm um ministério neste sentido. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 aos Coríntios 14, 32. Algumas pessoas têm dito: Deus me levou a fazer aquilo. Não podia evitar falar aquilo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isto quer dizer que você não está forçado a dizer algo. Sai do seu espírito. É sujeito a você. O dom de línguas, a interpretação de línguas e a profecia operam sob a unção do Espírito. E pode ser que Deus, por meio destes métodos, queira nos dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, ou uma revelação de conformidade com a nossa necessidade. Mas nós temos nossa iniciativa na operação da profecia. Nós temos a nossa parte na operação das línguas e da interpretação. Somos nós que temos que pronunciar as palavras. Muitas vezes, quando o Espírito de Deus está atuando, qualquer pessoa que sabe profetizar poderia fazê-lo. Mas isto não quer dizer que a pessoa deva fazê-lo. Além disto, quando o Espírito está sendo manifesto, qualquer pessoa que é usada no ministério do dom das línguas e da interpretação poderia falar. Mas isto não quer dizer que deva falar. Tenha aquela unção do Espírito para fazê-lo. Se não, fique simplesmente sentado aí e deixe Deus atuar através de outras pessoas que tenham unção. Realizei uma reunião de 7 semanas de duração numa igreja há alguns anos. Cada noite, sem falta, cerca do mesmo horário, na mesma altura do culto, exatamente quando se preparavam para distribuir as bandejas para a oferta, certa mulher levantava-se e falava em línguas. Dizia a mesma coisa em línguas todas as noites. Depois de algum tempo, eu poderia ter recitado as mesmas coisas que ela dizia. Se ninguém mais queria interpretar aquelas línguas, ela o fazia. Passava como água fria sobre o auditório, deixava o culto como que morto. O pastor me pediu que ensinasse a classe da escola dominical, que se realizava no auditório, certa manhã de domingo, quando ele tinha que estar fora da cidade. Contrariamente ao meu costume, acabei a aula antes de soar a campainha. Um dos diáconos disse: Irmão Reagan, posso fazer uma pergunta? Pode sim, disse eu. Pensava que estaria dentro da lição. Disse ele: quando as mensagens em línguas com interpretação são dadas numa assembleia pública, não devem ser uma bênção para a congregação? Devem matar o culto? Aquela senhora estimada estava sentada bem à minha frente. Disse eu: isso não está dentro da lição. Não gostaria de entrar neste assunto imediatamente. Mas outros, alguns dos líderes da igreja, disseram: Irmão Reagan, devemos responder aquela pergunta. Respondi, portanto: se for no Espírito, elevará o culto para as alturas, não o empurrará para baixo. Aquela mulher foi suficientemente inteligente para pegar a resposta. Veio a mim e disse: estou errada, não estou? Disse eu: sim, senhora, está errada. Ela disse: eu pensava assim o tempo todo. Havia algum testemunho dentro de mim que sabia disto, mas eu queria ser usada por Deus. Vou parar com isto. Eu disse: obrigado. A senhora é uma verdadeira bênção para a igreja. Outras pessoas poderiam ter ficado zangadas quanto a isto, dizendo: não deixam que Deus opere. Às vezes as pessoas realmente falam em público, como esta mulher, sem a unção do Espírito. Isto não nega o fato de que as línguas dela eram verídicas. Estavam, no entanto, em operação imperfeita. Foram usadas erroneamente. Admoesto as pessoas a terem muito cuidado com as profecias pessoais. Tantas vidas foram naufragadas e arruinadas por não tomarem cuidado com as profecias. Não se case com alguém porque houve profecia neste sentido. Já vi muitas destas assim chamadas profecias no decurso de anos. Até hoje nunca vi nenhuma delas dar certo. Lares inteiros têm sido desmontados por causa das assim chamadas profecias. Não entre no ministério porque alguém profetizou que você deve. Tenha o assunto dentro do seu próprio íntimo. Depois, se uma profecia confirmar o que você já possui, está muito bem. Jesus me disse, quando me apareceu naquela visão de 1959, se a profecia confirmar o que você já possui, aceite-a. Se não, não a aceite. O Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Ele já o chamara. Esta era apenas uma confirmação da chamada.
Na última igreja que pastoreei, havia certo jovem que tinha uma beleza espiritual. Minha esposa me disse: creio que a mão do Senhor está sobre ele. Deus o está chamando para o ministério. Disse eu: tenho esta convicção também, mas eu não vou chamar pessoa alguma. Não vou dizer para pessoa alguma que ela tem um chamado, mesmo que eu saiba que tem. Quando alguém sai para o ministério, nem sempre é fácil. Paulo disse ao jovem ministro Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Quando o caminho fica duro, e ficará duro mesmo, você pode ter a vitória, mas o caminho ficará duro. Alguém que não tem convicção do chamado pessoalmente pode dizer: saí para o ministério só porque papai me mandou. Ou alguém profetizou para mim, eu realmente não sei se fui chamado. Mas uma pessoa que faz esta dedicação baseando-se no seu próprio espírito, que sabe que Deus o chamou, ficará firme enfrentando a cruz e a caldeirinha. Eu, portanto, nada disse para este jovem. Então, certa noite de domingo, estávamos todos orando em derredor do altar. E fui passando pelo círculo e impondo as mãos nas pessoas conforme Deus me orientava. Parei ao lado deste jovem que estava ajoelhado no altar em oração intensiva. Abri a minha boca para orar, mas ouvi as seguintes palavras sair: esta é uma confirmação daquilo que eu lhe disse às 15 horas, enquanto você estava orando no porão do abrigo. Você pediu uma confirmação e aqui está. Fui eu quem falou para você. Depois do culto de oração, perguntei: você estava orando lá no porão do abrigo às 15 horas esta tarde? Queria averiguar se estou enganado. Quero endireitar o caso, se erro. Simplesmente reconheço: errei. Não tenha medo de dizer errei. Quando comecei a aprender a dirigir carro, errei várias vezes e subi na calçada. Mas não deixei de guiar carro porque errei. E você? Devemos ter a mesma dose de bom senso no tocante às coisas espirituais. Simplesmente porque errei, não vou abandonar tudo. Vou continuar em andamento. Só que tomarei o cuidado de não errar outra vez. Sendo assim, estava verificando para ver se acertei. Este jovem disse: sim, estava orando. Sabe, irmão Reig, já faz algum tempo que estou sentindo que Deus tem um chamado para a minha vida. Não falei nem sim nem não. Sendo assim, estava passando o tempo lá no porão, que está mobiliado como um subsolo bonito, orando, meditando, lendo a Bíblia, esperando em Deus. Senti que o Senhor me falou dizendo: eu o chamei para o ministério e o confirmarei esta noite no culto, mas eu não sabia como ele o faria. Lembre-se, se a profecia pessoal não testifica algo que você já tem, nem o confirma, não a aceite. Enquanto o dom da profecia permanecer no âmbito de falar aos homens, edificando, exortando e consolando, é maravilhoso. Encoraje isto. Mas muitas vezes alguém que profetiza pode ver um profeta ministrar com uma palavra de presciência. Então começa a pensar: eu profetizo, logo eu posso fazer aquilo. E avança, portanto, para fora do lugar que deve ocupar e entra em outro âmbito. Num dos seminários que realizamos em Tulsa, certa mulher veio falar comigo. Viera juntamente com um grupo de uma cidade próxima à nossa. Ela disse: irmão Reig, tudo isto é novidade para nós. Em nossa cidade temos uma reunião de oração semanal. Quero perguntar-lhe algo acerca dela. Alguns dos membros acham que eu não tenho razão, mas estou pensando que o que fazemos não é certo. Na realidade, não sei se a chamaria de reunião de oração. Tudo quanto fazemos é impor as mãos uns sobre os outros profetizando. Passam a tarde inteira profetizando uns aos outros e eu nunca recebi nada, senão profecia ruim. Profetizaram que a minha irmã iria morrer dentro de 6 meses. Já faz 18 meses e ela não morreu. Profetizaram que o meu marido iria me deixar. Ele não é salvo, mas é um homem excelente e eu o amo. Ele sustenta bem o lar. Não temos problemas entre nós. Estes são apenas 2 exemplos. Sempre recebo profecias no sentido de estar para acontecer alguma coisa ruim, mas nada de ruim tem acontecido. Eu disse: não, e não vai acontecer tampouco. Você é uma filha de Deus. Ela disse: isso não é um abuso? Eu disse: sim, é um uso errôneo. Precisamos saber destas coisas. É muito fácil as crianças espirituais serem enganadas e mal orientadas. Podem ficar fora do caminho. É por isso que Paulo escreveu para a igreja em Corinto a respeito de tais coisas. Foi quando li este capítulo pela primeira vez que comecei a compreender a diferença entre profecia e ministério profético. A profecia é uma ação divina através dos homens, no sentido de consolar, edificar e encorajar.
Você possui o ministério de profeta quando, além do dom da profecia, você também tem a palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento ou ainda o discernimento de espíritos. Dessa forma, compreendemos que o dom é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo. Ministério, por sua vez, é um lugar de serviço no corpo de Cristo. Ambos são exercidos mediante a graça de Deus, nunca por merecimento, e existem com o objetivo de edificar o corpo de Cristo e promover a glória de Deus. Quando consideramos o culto público, de todos os dons espirituais, a profecia é considerada a mais importante. Entretanto, o seu propósito no Novo Testamento não é o de dar direção. Recebemos direção pessoal através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pelo dom da profecia e pelos dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Obrigado, Senhor, por indicar em nosso coração os caminhos que devemos seguir nas várias situações de nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.